Há encontros que parecem pequenos, dois olhares que se cruzam, duas histórias que se aproximam sem fazer barulho. Mas é justamente ali que a vida começa a ganhar cor. Viver a dois não é apenas caminhar lado a lado, é aprender a dividir silêncios, carregar juntos os dias pesados e multiplicar os dias leves. É descobrir que o amor não está apenas nos grandes gestos, mas nas pequenas permanências. No café da manhã dividido, naquela mensagem inesperada, na mão que procura a outra mão debaixo do cobertor. Amar é aceitar que duas pessoas continuem sendo duas, mas escolhem todos os dias construir um mesmo caminho. E talvez seja esse o verdadeiro milagre da vida. Quando dois destinos diferentes decidem escrever juntos a mesma história. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com o Edu. Bate-Papo com o Edu! Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com o Edu. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março, e são pontualmente 8 horas da noite e 3 minutos. Nós estamos ao vivo, eu e meu convidado aqui no chat. Então, como você sabe, o programa é gravado, mas nós estamos ao vivo aqui no chat nessa primeira exibição da estreia. Então você pode mandar a sua pergunta, interagir com a gente aqui, que nós vamos interagir com você também. Hoje nós temos o patrocínio, como de costume, da Ancar Eventos, do Mercado Pago e do Maison Vinhos e Champanhes. E hoje o Maison, mais uma vez, está aí patrocinando o nosso quadro Brindando com Edu. Então, solta a vinheta. No coração da região de Champagne, na França, nasceu uma das marcas mais icônicas do mundo, a Moët Chandon. A história começou em 1743, quando Claude Moët decidiu levar o vinho de Champagne para além das fronteiras francesas. Sua visão transformou a bebida em um símbolo de celebração e sofisticação nas cortes da Europa. Ao longo dos séculos, a Moët Chandon conquistou reis, imperadores e celebridades, incluindo Napoleão Bonaparte, que teria inspirado a famosa tradição de estourar o champanhe para celebrar vitórias, tradição que continua até hoje, como, por exemplo, na celebração do pódio das corridas de Fórmula 1, que utilizam exclusivamente o champanhe da Moët Chandon. Hoje, mais de 280 anos depois, a Moët Chandon continua sendo sinônimo de brindes inesquecíveis e momentos especiais. Muito bem, esse foi o Brindando com o Edu de hoje, oferecimento do nosso querido Maison Vinhos e Espumantes. E hoje tem salve do Edu para nossa querida Juliana Cesso. Juliana Cesso comemorou aí 15 anos da sua clínica, está lançando aí a CRIO da Ju. A Ju já participou aqui do nosso programa, a entrevista número 4. E graças a Ju também, meu apelido hoje aqui, até hoje, é camada de gordura. Se você não sabe do que se trata, assiste lá o episódio número 4, tem um corte fantástico, é o corte mais assistido do canal. Obrigado, viu, Juliana, pelo legado que você deixou aqui no nosso programa, viu? Eu amo você. E um beijo também para toda a galera da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Pastor Walter esteve aqui na semana passada, teve uma repercussão muito legal, muita gente aí mandou mensagem parabenizando pela entrevista, ganhamos muitos seguidores, então aí muito obrigado a todo o pessoal aí da Primeira Igreja Batista de Piracicaba pelo prestígio e por ter acompanhado aí a nossa entrevista. Beleza? E falando em prestígio, hoje eu tenho um convidado aqui
Meu Deus do céu, né? O pessoal tá pegando meu pé que toda vez o convidado é o mais especial de todos, mas esse não tem igual. Não tem como a convidada de hoje não ser a convidada mais especial que já passou por esse programa. Ela é cerimonialista de casamentos há 25 anos. O primeiro casamento que ela fez foi no ano 2000. E em 2010, ela largou tudo, deixou a sua profissão, deixou o seu emprego para ser exclusivamente cerimonialista de casamento. Abriu uma empresa que já está aí há mais de 15 anos no mercado, que é a Ancara Eventos. E de lá para cá, ela já realizou mais de 1000 casamentos. Na minha opinião, e na opinião de muita gente, uma das maiores especialistas em eventos que já pisaram nesse planeta Terra. Seja muito bem-vinda, minha querida Érica Miller! E aí? Ai, meu Deus do céu. Chegou o dia. Chegou minha vez. Você sabe que quando a gente começou esse programa, muita gente perguntou quando eu iria te entrevistar, né? E no começo eu não queria trazer a Érica, porque assim, é a convidada óbvia, né? Então a pessoa tá falando assim, o cara tá chamando a Érica porque ele não tem quem convidar. Hoje não, né? Hoje muita gente pedindo para participar. Querem participar. Né? Exatamente, né? Mandando e-mail, perguntando quanto custa para vir aqui fazer uma entrevista. Então hoje eu tenho a tranquilidade de trazer essa pessoa que é, sem dúvida alguma, a pessoa mais importante da minha vida, que, para quem não sabe, também é minha esposa. Talvez vocês tenham percebido aí pelo sobrenome, mas nós já estamos aí há 25 anos juntos, né, meu amor? É isso. Então vamos lá, vamos tentar manter a compostura e ser profissionais aqui nesse momento. Eu confesso que eu tô super nervosa, morrendo de vergonha, embora não pareça, eu sou bastante tímida, e eu tô aqui, ó, com as mãos aqui embaixo apertadas, tô super tensa, mas tá bom, vamos ver o que você preparou. Porque, apesar de tudo, né, você não conta pra gente o que você vai falar, e aí é tudo muito surpresa, a gente não sabe o que tá aí, que tá escrito aí, e aí tô com medo. Fique tranquila, meu amor. Tá bom. Vai ser tudo muito tranquilo. A gente recebeu aqui muitas perguntas no Instagram. Pessoal muito curioso aqui para saber questões aqui da sua vida pessoal, né? Perguntas aqui também sobre a sua história no mercado de casamentos. Mas conta pra gente aí, né? A pergunta clássica. Como que começou essa sua paixão por realizar histórias? Bom, eu frequentava igreja, eu sempre frequentei igreja, e aí tinha uma amiga que ia casar. E não existia cerimonialista, ou até existia provavelmente, mas era algo muito de mercado de super luxo, provavelmente, não era nada muito acessível. E aí eu ajudava na igreja, começou assim. Não tinha esse rolê de festa, organizar festa. Até porque antigamente as pessoas casavam em restaurantes, então, ou em lugares muito pequenos, não tinha a proporção que tem hoje. Eu me lembro. Muito casamento no Monte Sul. Exatamente. Então, as proporções de casamento e a grandiosidade de casamento era muito diferente. Então, a cerimonialista ela era só para a igreja. Então, o que precisava? Precisava de alguém que arrumasse os padrinhos, que explicasse para eles o que eles iam fazer, que ajudasse eles a entrar na cerimônia, no cortejo, né, que é aquele caminho que é a entrada. E aí precisa de alguém para tirar a noiva do carro, porque muitas vezes ela chega de carro, e aí dá aquela acalmada de que respira que vai dar tudo certo, que é o que eu estou precisando fazer agora, inclusive. E você quer tomar uma coisinha mais forte? Não, eu tô tomando remédio, né? Então não posso tomar uma coisinha mais forte. Mas eu disfarço bem. Eu sou craque em disfarçar. E aí então eu comecei ajudando. Então, e aí depois disso, todos os casamentos que tinham era Érica, você vai. Érica, você consegue ir. E era uma atividade que eu fazia sozinha, não tinha equipe. Então, eu ia sozinha, eu ficava lá atrás sozinha, eu ia lá na frente sozinha, eu indicava os padrinhos sozinha. Eu não sei como que eu fazia isso, eu não consigo lembrar.
porque hoje eu acho que é humanamente impossível estar sozinha para fazer um trabalho desse. Mas eu fazia sozinha. E começou na igreja, começou fazendo em igreja. Isso foi sendo especializado muito mais para frente. Eu só fui me especializar mesmo, fazer curso, estudar, entender a profissão muito mais para frente, que aí foi quando realmente eu falei, não, eu preciso pegar um evento, que também foi surgindo casamentos, salões de festas. Foi meio que nessa época, né? Então, a gente não tinha salões de festas ainda, muito era em restaurante. Aí foi se surgindo, foi criando salões de festas e foi existindo a necessidade de ter algo mais elaborado, uma assessoria. Eu lembro que quando a gente casou só tinha um salão e esse salão faliu. Você lembra o nome desse salão? Era o... Ai, Tanto que a gente teve que fechar com... A gente fechou num restaurante que também fechou. também fechou, que era o Espaço Beira Rio na época, que era o restaurante Beira Rio, desculpa, que era o restaurante Beira Rio na época, que também vendeu lá, quando a gente casou. Antes a gente tinha esse salão, aí o salão... como que Esqueci chamava? o nome. Ficava lá na Torquato Leitão, em Piracicaba. Um prédio bonito, assim, uma casa, uma mansão, né? É. E só tinha aquele, né? Porque dali a gente teve que ir pro Dali restaurante. veio o Espaço de Fato na época. Só que o Espaço de Fato, como era praticamente o único, não tinha vaga, não tinha data, porque só tinha ele. Então, esse salão, que eu esqueci o nome, tinha falido, né? E ainda bem, acho que a gente esqueceu o nome, né? Pra gente não falar dele, deixa lá. Deixa pra lá. E aí o Beira Rio também foi vendido, que depois virou outros restaurantes. Restaurante Beira Rio, né? O restaurante Beira Rio. Sal e Grill. Isso. E aí o Espaço de Fato entrou, que foi bem quando a gente casou, só que assim, primeiro que era algo surreal pra gente financeiramente, segundo que, se eu não me engano, foi alguma coisa assim, a gente resolveu casar em fevereiro, o Espaço foi lançado em março, e aí a gente não tinha, e já não tinha datas, porque as pessoas começaram a procurar muito, então não tinha. E daí explodiu, né? Aí começou a surgir salão aqui, salão ali e tal, e virou isso aí que tá aí hoje. E como que foi essa decisão de você pedir a conta de uma empresa estável, que você tinha um bom salário, um bom cargo, você falou, não, vou chutar o balde e vou trabalhar só com casamentos? Eu acho que eu nunca tive, ou talvez eu sempre tive, mas eu nunca soube, uma veia empreendedora. Eu acho que eu nasci para ser CLT. E aí eu encontrei um marido que não tem essa veia CLT. E você sempre foi muito... fugiu a palavra, mas você sempre meteu a cara, você sempre foi em busca de... Você nunca aceitou... Você também foi CLT, mas você nunca aceitou esse trabalho. Não menosprezando, pelo amor de Deus, né? Mas é porque não era... Ele era pequeno para você. E eu acho que você foi trazendo isso para mim. E aí, quando eu pensei... Porque chegou uma hora que acho que, como acontece com a maioria das assessoras cerimonialistas que começam e têm 2 empregos, chega uma hora que não dá para se sustentar. Não financeiramente, você não consegue dar conta dos 2. Ou você abre mão e você continua no seu trabalho, ou você sai do seu trabalho e vai tentar a carreira. E eu era muito nova. E aí, o que você sempre me falou foi... E o que eu falei pro meu patrão na época, eu falei... Eu preciso tentar agora que eu tenho 20, porque eu não vou ter 20 para sempre. Quando eu tiver 60, 70, eu preciso olhar para trás e falar, pelo menos eu tentei. Então, se nada der certo, eu falei para ele, eu vou bater aqui na porta da sua empresa e eu vou pedir emprego de novo. Porque eu sei do meu potencial, eu sei que eu sou uma boa profissional. E eu ainda sou, tanto que modéstia à parte, claro, mas eu me considero uma boa cerimonialista também. Eu sou esforçada, né? Eu sou uma pessoa boa. Então, eu muito conversando com você, e quando eu percebi que eu não estava dando conta dos 2, eu falei isso para você, que estava pesado, que estava difícil, e eu falei, eu estou pensando em largar tudo.
E em nenhum momento você chegou para mim e falou assim, ó, será? Pensa bem. Muito pelo contrário. Você falou assim, a hora que você quiser pedir a conta, a gente segue junto. E a gente abre a empresa junto. Tanto que a gente contratou marqueteiro, a gente fez todo um rolê, a gente fez empréstimo para conseguir fazer dar certo. Então teve um monte de coisa que eu não teria feito, porque eu sou muito... eu ia falar comedida, mas não era essa a palavra. Reservada, talvez. Então eu sou essa pessoa que penso muito antes de tomar alguma decisão. E você não. Você faz, você vai, você mete a cara, porque você é o empreendedor nato. Você tem toda essa veia criativa, você tem toda essa veia artística. Então, e eu fui adquirindo isso com a nossa cantina, né, com as coisas que a gente foi desenvolvendo aí ao longo do tempo. Eu fui criando essa veia também. E hoje eu não consigo ver eu fazendo outra coisa que não trabalhar com casamento, que é o que eu mais gosto. Muito bem, você está aí há 25 anos já, então, né? Normalmente eu falo 20, porque eu não conto esse tempo de igreja, mas é verdade, tem são 25 uma noiva que anos. casou em 2000, que quem organizou o casamento É verdade, você. é verdade. Oficialmente é 25 anos. Ó. Meio século Quase de 26. profissão. Não há como negar. É verdade. Bom, passado essa primeira parte aqui de apresentações e formalidades, a gente vai fazer o break agora pro Merchan, encerrando o nosso primeiro bloco, e a gente vem pro segundo bloco com as polêmicas. Muitas polêmicas, perguntas aqui sobre noivas que dão chilique, convidado que dá trabalho, aquelas coisas que, evidentemente, vocês querem saber. Barracos, nossa vida pessoal, se a gente briga, se a gente se estapeia. Tá. Tem pergunta de tudo aqui. Tá bom. Então, no segundo bloco, daqui a pouquinho, tem também algumas imagens. Dá tempo ainda? Dá? Tem algumas imagens aqui que eu separei, que eu quero mostrar para vocês, daquela época lá de 2010, quando a Érica largou tudo, né? Tem muitos vídeos aqui que eu quero mostrar para vocês. Você nem sabia que eu tinha isso aqui guardado, né? Olha aqui, ó, nosso querido Shop Mix com a Érica novinha aqui, ó. Eu vou mostrar esses vídeos para vocês aqui. A gente vai se divertir junto daqui a pouquinho no segundo bloco. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz, eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito está em 8,99%. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Através do meu link, e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Muito bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco da nossa entrevista com a querida Érica Miller, cerimonialista de casamentos, a pessoa que comanda com mãos de ferro a Ankara Eventos, que você certamente conhece. Eu separei aqui esse canal. Eu tenho um canal no YouTube secreto que pouca gente sabe. Tem umas coisas antigas aqui, amor. E tem aqui vídeos da época em que nós abrimos Ankara. Ó, esse vídeo aqui foi publicado há 15 anos. Exatamente em 2010. Vamos ver? Vamos assistir junto? Vai. Por quê? Por exemplo, fazer um cerimonial de qualquer evento dá uma tarefa fácil. Esse é o casamento da Silvia. Um funcionário da sua empresa, por exemplo, para fazer isso, ele vai ter que parar tudo o que ele está fazendo na empresa, você vai ter que... No começo a gente fazia corporativo também, né? Vai ser uma bola de neve de problemas. Fazia. E aí que a Ankara entra. Qualquer tipo de evento, vocês estão totalmente preparados para realizar. Totalmente preparados. Casamentos, eventos empresariais, workshops, formaturas, aniversários, tem bastante senhores de 80, 90 Que legal! Senhores de 80, 90 anos. Aniversário de um ano, que pede cerimonial, né, que tem
Nossa, você chutava pra tudo quanto é lá também, né? Precisava vender, né? Claro, eu tava começando. Proporciona pras pessoas. E eu penso muito no casamento também, porque a noiva tem mil E essa, como que chama essa Você vai moça? fazer Juliana. tudo por Profissional. ela, pra ajudar pra que essa noiva- Sensacional. Sensacional, né? Tenho amizade com ela até hoje. Ela viu ali que você tava meio perdida e já... Juliana Nowhere. Dicas, né? Todo sábado no Jornal A Tribuna. Como que chamava a nossa secretária? Amanda. Amanda. É um site, a gente também fala. Olha, eu era colunista. Nossa senhora. Olha, eu já cheguei chegando, ó. É que eu sempre tive bastante amizade boas, né? Para ser realizado com maior êxito, Ankara Eventos. Guarda esse nome e esse telefone, é claro. Qual o telefone? 3371. 5278. Posso dizer para você, o seu evento sempre em boas mãos. Gente, a Ju era uma profissional espetacular, não? E aqui tem outros vídeos que eu vou mostrar depois. Mas assim, nesse começo, você acha que você sabia o que você estava fazendo? Não, Não? não. Tanto que nesse começo tem muito erro, né? Muita coisa. Administrativo, você fala, né? Sim. Né? Administrativo. Porque o casamento em si, você O sempre soube casamento fazer muito bem. sai, porque o casamento, muitas vezes, ele flui, né? Quando você tem bons profissionais, ainda que você não tenha um assessor tão experiente, ele acontece, né? Então, acontecia, e eu não tinha noção de precificação, não tinha noção da responsabilidade que era. Ter uma empresa, ter um funcionário. E a gente passou poucas e boas, não? Não foi fácil, né? Não. Você quer falar sobre isso? Porque assim, a minha história com a Érica, obviamente, quando a gente abriu essa empresa, a gente já estava há 10 anos juntos, né? E assim, nada contra a CLT, como a Érica falou, mas eu nunca me conformei com isso, né? Você tá ali gerando riqueza e recebendo uma fração muito pequena daquilo. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser empreendedor. Então, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha 14 anos, eu fui dar aula de violão, fui ajudar meu pai na obra, enfim. Eu sempre quis ganhar o meu próprio dinheiro. Então, quando a gente se conheceu, muito antes dela pedir a conta na empresa dela, quando ela já era uma profissional gabaritada, experiente e tal, ela trabalhava na Unimed como secretária e eu fiz ela pedir a conta na Unimed também, né, com a Renata. Para quê? Para abrir uma cantina dentro De uma escola de inglês. Não, dentro de uma academia. Dentro da Bet Training. É verdade. Né? E você foi lá e você pediu a conta. E você é louca. Eu era louca, eu era nova. E aí a gente não mede muito quando a gente é jovem, né? Não mede nada. Então eu meti a cara e eu não tinha medo. E eu nunca tive medo. Assim, eu tinha medo, assim como eu tinha medo quando a gente começou aqui agora. Mas eu sou a pessoa que vou com medo mesmo. Então acho que é por isso que eu fui. E todas as dificuldades que a gente passou, desde lá da Bet Training, que a gente teve que fechar. Eu não sei até onde você quer que eu fale, porque eu tenho menos pudores do que você para falar. Fala tudo, se der treta, só não cite nomes. Aí a gente teve a nossa outra cantina, que também a gente foi roubado. Então a gente tinha um carro que foi roubado, e era um golzinho quadradinho, 1000, né? Era isso, um golzinho quadradinho meio cinzinha, que a gente pagava R$120 por mês de parcela. E era um dinheirinho muito suado, muito pesado. E aí a gente teve que continuar pagando a parcelinha, porque a gente não tinha seguro. Tinha 6 parcelas pagas. Não tinha seguro desse carro. E aí a gente teve que fechar a cantina. A gente foi e voltou do CLT muitas vezes, porque aí chegaram momentos em que a gente precisava de um salário mais seguro, né? Porque o CLT tem essa possibilidade de você ter segurança. Estabilidade. Né? Ilusória, mas tem uma estabilidade. Porque você consegue se programar, né? Ainda que você tenha que se programar sempre com o mesmo, você consegue se programar. E aí, depois disso, até com a Ankara, a gente passou dificuldades, porque depois de um tempo você também
resolveu sair do CLT e foi meter a cara de fotógrafo. 3 meses depois. E aí a gente passou dificuldade de ter que mudar de casa, de passar dificuldade financeira, de não ter o que comer em casa, de ter energia cortada porque não pagou a conta, de força, de ter carro levado porque a gente não tinha como pagar, depois de um outro carro que a gente conseguiu comprar. Então, muita coisa, né? A gente nunca foi... Eu falo muito isso, eu falo muito isso para as minhas rodas de conversa, né? Eu não sou filha de herdeiro, né? Eu não tenho sobrenome Abravanel, eu não sou essas pessoas, né? E aí eu preciso trabalhar, eu sempre precisei trabalhar para conquistar o meu. Os meus pais me deram bons estudos, sempre estudei muito bem, e graças a Deus, né, tive essa oportunidade na vida de estudar bem. Mas dali em diante, depois que eu virei mocinha, eu precisei fazer o meu. Demorei até, porque dos meus irmãos, eu fui a mais folgadona, assim, porque eu cuidei do meu irmão por muito tempo. E aí eu fui trabalhar mesmo mais velha, com 17, 18 anos só. Minha irmã começou com 12, 13, meu irmão também começou novinho. Eu fui a mais folgadona, mas quando eu resolvi de verdade. Vida de empreendedor não é fácil, né? De nenhum. Mas a gente merece a vida boa que a gente tem hoje, não? A gente, pastor, Cara, ninguém sabe, né? Nossa, teve um dia, Ninguém eu vou sabe. contar, teve um dia, a gente atendia lá na Travessa Almeida Júnior, aqui pertinho do prédio que a gente trabalha hoje. E era uma casa, e foi nesse lugar que você gravou, inclusive, aqui, que a gente mostrou essa gravação. Mesmo. Ali na Travessa Almeida Júnior. É mesmo. E a gente tinha a Amanda, que era a nossa secretária, e atendendo um cliente, a Amanda, o cliente sentado na outra mesa, toca o telefone, é oficial de justiça, para levar a moto embora, que além do carro a gente teve uma moto que a gente não conseguiu pagar também. Então você imagina, 2 doidos que na época, em 2010, eu ganhava 4,5, você ganhava mais 3,5, 4 mil. A gente tinha uma renda extremamente confortável para a época. Largamos tudo, sem direito a FGTS, nada. Fora, além da renda, né, tem convênio médico, convênio Tudo, odontológico, o negocinho de Vale refeição, PLR, porque eu trabalhava em metalúrgica, você também. Então a gente tinha participação dos lucros, férias, 13º. E aí é óbvio que em 6 meses não tinha o que comer. Não tinha. E aí a gente parou de pagar as coisas. E aí o cliente lá esperando eu resolver o negócio. Eu falo, leva logo essa moto embora, que eu tô atendendo o cliente lá. Ah, que é o processo número tal. Eu falei, meu, leva essa moto embora. Fica quieto. Fica quieto. E a gente com o cliente ali dentro, né? Obrigado, Rafinha. E, meu, é cada coisa que a gente passa que as pessoas veem a vida que nós temos hoje, elas não imaginam o que a gente precisou passar para chegar naquilo que a gente tem hoje. E eu acho a nossa história bonita. É bonito. É. Tem a parte boa, tem a parte caótica, mas no final das contas nós estamos aqui. Né, amor? A gente sobreviveu. Sobrevivemos. Com todas as dificuldades. Muito bem, deixa eu tentar voltar aqui ao roteiro dessa entrevista emocionante com a minha mulher. Tem algumas perguntas de noiva aqui, mas depois eu vou voltar nesse assunto. Chegou uma pergunta aqui no Instagram. O que é fajuta? Eu acho que é a Alice que tinha que contar Quem isso. está dando risada, Alice? Não é minha. Não. O que é fajuta? Ai, eu sou uma pessoa muito criativa. Na verdade, assim, eu falei essa semana para Patrícia e para Adriano, que a gente estava conversando, que, sabe, na verdade, eu acho que ninguém que está aqui vai saber. Mas, para gente que é de 40 mais, tinha o Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua. Mundo da Lua. Vocês sabem? Ah, pronto. Então não é nem tanto assim. E aí, ele entrava no quarto dele e ele viajava, né? Ele viajava num universo ali só dele. E eu sempre fui essa pessoa. E sempre tive muita facilidade de viajar num universo só meu.
Uhum. E aí eu crio personagens com muita facilidade. Eu acho que é por isso que eu tenho uma veia criativa tão fértil assim. Tanto que eu dou voz para cachorro, né? Os meus cachorros todos. Voz e personalidade. Os meus cachorros têm voz. O cachorro do Adriano com a Patrícia tem voz, porque eu também já dei a voz para ela. Então, eu tenho essa habilidade de criar personagens. E aí, eu acho isso tão tonto. Tá. E a gente era muito noveleiro. E aí tinha uma novela que era Mande Notícias do Mundo de Senhora lá. do Destino. E aí eu queria chamar atenção, porque eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu gosto de chamar atenção, né? Eu gosto de chamar atenção. E aí a gente estava assistindo novela e eu vi que você estava compenetrado ali. Eu não sei exatamente como ela nasceu, mas... E eu estava tentando chamar a atenção sua com a mão. E aí, eu comecei a cantar com a mão, né? Porque as pessoas normalmente cantam assim, né? Só que eu quis dar um personagem para minha mão. Então, a minha fajuta, ela deve ter Nossa, essa algum fajuta problema. tá meio retardada. Porque eu ainda tô com um pouco de vergonha. Então, aqui são os 2 olhinhos, a boquinha, né? E aqui acho que é uma antena, talvez, Antena né? que a gente falava. E aí eu, mande notícias do mundo de lá. E aí ela ia cantando, e assim a gente foi. Só que não bastasse a fajuta, veio o fajuto. Que aí agora você mostra o fajuto seu. É igual. Olha lá. Só que o fajuto, ele é fofo, tá vendo? Não, eu sou mais... eu sou ele torto, é bonitinho, né? então. Ele é mais simétrico, né? Não vai dar zoom no fajuto, não. E aí você criou um universo inteiro com isso, a família inteira conhece. Todo mundo Sua irmã que mandou essa pergunta. Porque aí eu sempre fui muito espontânea. Eu lembro uma vez quando eu falo muito, você sabe, né? Pode falar? Eu lembro uma vez quando eu era criança, eu tinha 6 anos. Eu já contei essa história pra você. Posso tirar a blusa? Eu tô com calor. Pode. Dá pra Rafinha a blusa. Pode usar, Já Rafinha. contei essa história pra usar. Porque, na verdade, teve uma noiva minha que perguntou: por que você tá sempre de blusa de frio? E todas as gravações que eu faço são de blusa de frio. E aqui é um frio. Só quem vem aqui que sabe o frio que é. Aqui ele deixa o ar-condicionado no 18, mas é um ar-condicionado mega potente. Aqui eu que mando no ar. Então, quando você vier aqui, você tem que vir muito agasalhado, porque aqui é muito frio. Não esqueçam a blusa de frio. E mesmo no ar 18, a sua presença aqui tá me dando calor, que amor. legal, amor. Tô Vamos aqui. junto. Né? E aí, eu... Você tá falando da fajuta, pode falar. Não era. Não? Lembrei. E aí, quando eu era criança, eu fui numa pizzaria com os meus pais. E aí, eu estava sentado um monte de gente ali, e aí eu comecei a cantar a música Lua de Cristal na minha cabeça. Eu tinha 6 anos ou 7. E aí, tudo pode ser, se quiser ser. Nananana. E aí eu tava, né? Só que, de repente, eu não percebi. Na hora do Lua de Cristal, eu saí e comecei a dançar. Lua de cristal, que me faz brilhar. E eu parei o restaurante. Só que eu não percebi que eu tinha... Porque eu estava muito envolvida na minha performance. E aí, quando eu fui aplaudida, eu fiquei com muita vergonha. Eu chorei, porque foi muito constrangedor para mim, porque realmente eu estava num universo só meu. Então, eu tenho essa facilidade de criar um universo só meu, num mundinho só meu, desde sempre. Entendi. Muito bem, essa é a fajuta aí, para quem queria saber. Érica, toda noiva vira sua amiga? Não, Não. não. Nossa, você disse com tanta ênfase, por quê? Porque a gente vai amadurecendo, né? Hoje, mais velha, hoje eu tenho muita idade. Então, é que é de época, né? Então, na época que eu tinha 20 anos, a maioria das noivas viraram minhas amigas. Tanto que a gente troca mensagens, tem contato com muitas. Mas hoje, que eu tenho quase 45 e elas têm 20,
Então, eu tenho idade para ser mãe delas, na maioria das vezes. E na maioria das vezes, hoje, eu tenho a idade das mães delas, salvo muito pouca diferença. Você tem 44 anos, É, né? vou fazer Olha 45, que você então tá por isso falando, que parece que você tem... é quase 45. Tá. Por isso que eu falei quase, porque eu ainda não cheguei lá. Tá. Então, hoje é mais difícil manter um relacionamento por conta, eu acho que da diferença da idade. Eu acho que eu tenho um carinho maternal muito maior hoje do que na época, porque na época eu também não era mãe. Na época que eu tinha 20, né? Eu fui virar mãe depois dos 30. E aí você foi pai com 14, aí para todo mundo entender esse rolê agora. Não, eu fui pai com 15, engravidei a moça, acho que eu tinha 14, 15. Fui pai com 15, do Guilherme, e aí com 22 casei com a Érica, e com 30 fui pai da Alice, que é a única filha sua, E o Guilherme? de barriga, né? Guilherme é meu filho. Claro, né? Desde os 2 anos a gente mora junto. Parou? Tem mais um pouquinho, mas eu acho melhor trocar. Tá, então ó, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz, eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito está em 8,99%. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Através do meu link, e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco desse programa, com essa presença encantadora da minha mulher, Érica Miller, dona da Ancar Eventos. E assim, a entrevista para Merchan foi pro saco já. Eu quero conversar da nossa vida agora. Vamos. Tá muito mais interessante. Você comentou no bloco anterior, você estava falando que nem toda noiva vira sua amiga. Isso. Né? Que hoje você tá numa outra vibe. E hoje eu tá. tenho mais uma sensação maternal do que E fraternal. você acha que você já teve problema com isso? De noiva de achar que era sua amiga? Tenho noivas que achavam que eu era mãe. É. E E aí, como que você lida com isso? eu disfarço bem, mas eu fico brava também. Eu tenho os meus momentos de fúria também. Mas eu aprendi a ser polida, porque eu acho que eu aprendi. Então, Porque assim, eu acho um saco. Porque, não que eu acho um saco, mas deixa eu explicar. Eu trabalho com casamento também. Pisei no freio, tô parando, mas eu ainda tenho casamentos para fazer até 2027. E o que acontece? O nascimento da nossa filha, você me contou uma história muito interessante. Porque a Alice teve um parto muito complicado. A Érica teve pré-eclâmpsia, então pressão 20 não sei por quanto. Bolsa estourou na noite passada, na noite anterior. Nenhum médico quis pegar a bucha, deixaram para o médico novato do plantão da manhã. Então, assim, foi um caos. E a Érica deitada na mesa de cirurgia, com todo aquele caos acontecendo, toda aquela tensão, e os médicos cortando a barriga dela, conversando sobre o Neymar ir para o Barcelona ou não. Né? Não chega a ser um caso de violência obstétrica, mas, pô, é o momento mais especial da vida de uma pessoa. Porra. Né? E teve toda essa complicação. Você tá ali cortando a barriga da mulher, você vai conversar de Neymar com o outro médico? Ah, vá pro inferno, né? E assim, é uma anestesia
da importância, a pessoa perde a noção da importância daquilo que ela está fazendo, ela fica Vira automático. anestesiada. Porque naquele dia, esse médico fez 8 partos. Sim, E no dia seguinte tinha mais 8. sim. Então você se anestesia, você perde a noção do quanto aquilo é importante para outra pessoa. E no mercado de casamento a mesma coisa. Os primeiros 500 casamentos que eu fiz, eu chegava no making off e para a noiva era o dia mais importante da minha vida também. Eu tinha que estar empolgado. Ela olhava para minha cara, ai, chegou o dia, né? Mas eu já fiz outro semana passada, semana que vem eu tenho outro. Então, durante um bom tempo, eu consegui ter essa empatia de conseguir transmitir um certo entusiasmo também. Mas chegou uma fase da minha vida que eu não consegui mais. Aí eu lembrei do médico. Eu falei, se eu que faço um casamento por semana estou anestesiado, imagine os médicos lá naquela situação que é todo dia. E aí eu desacelerei. Hoje, se você entrar no meu Instagram de casamento, vai estar escrito lá, só faço um casamento por mês, no máximo, que eu quero poder retribuir essa emoção da noiva, poder curtir com ela esse momento também, não ficar naquela loucura de fazer 4, 5, 6 casamentos no final de semana. E quando a noiva vem e toda noiva quer ter um relacionamento, toda noiva quer que você seja mãe dela, deve ser cansativo também, né? Deve ter esse negócio de você ser anestesiado. Ou ainda seus olhos brilham. Ainda os meus olhos brilham. Eu ainda gosto muito disso. Um pouquinho pra nós. Eu ainda gosto muito de casamento. Eu faço outros eventos, né? Não igual aquele lá de fazer tudo que existia. Velhos, idosos, crianças de 1 ano, empresas, todo mundo me chama que eu faço. Mas eu faço outros eventos. Muito dos meus clientes mesmo, muitos de quem participa da minha vida, mas o meu olho brilha ainda. Porque eu acredito no casamento. Então, eu acho que eu gosto mais de casamento por acreditar no casamento. Eu não sou uma pessoa que estou ali... Tanto que, seja casamento católico, seja casamento evangélico, eu realmente me envolvo junto. E aí, quando o padre pede para abençoar, eu abençoo mesmo aquele casal. Porque eu desejo que eles sejam felizes de verdade. Eu quero que eles possam... Eu quero que eles experimentem um matrimônio de verdade, com todas as dificuldades. Então, tem noivas que falam assim para mim, né? Na hora de contratar, por exemplo, um vídeo de casamento. Você acha que contratar a cerimônia na íntegra é importante ou não é importante? E aí eu sempre conto muito meu exemplo. Eu falo que a nossa cerimônia foi uma cerimônia de 2 horas, foi muito longa. E a gente deve ter assistido juntos 2 vezes no máximo. Mas eu já assisti outras vezes sozinho. E você também já assistiu outras vezes sozinho. Porque o casamento traz essa necessidade. A gente precisa resgatar de onde a gente veio. Por que a gente decidiu ficar junto? Porque a gente, ao longo do tempo, a gente muda muito. A gente não é o mesmo de 25 anos atrás. A gente mudou, a gente é mais velho, muita coisa aconteceu. E a cerimônia, resgatar isso foi importante para mim. Então, eu sempre dou essa experiência de que, se você puder, contrate, porque você vai precisar disso uma hora. Eu gosto tanto de casamento e eu acredito tanto no casamento que aquele momento da cerimônia, para mim, é o momento mais importante. Ainda que depois tenha a festa, e a festa seja... às vezes complexa, e às vezes acontece muita coisa ali. Tanto que eu comecei fazendo igreja, né? Uhum. Eu comecei fazendo casamento dentro de igreja. Eu não comecei fazendo festa. Eu não era promoter de festas. Não, eu comecei fazendo casamento dentro de igreja. Porque eu acredito no casamento, eu acredito no matrimônio, eu acredito nessa história de 2 pessoas serem felizes. Não felizes como a Disney ensina a gente. Ou talvez sim, mas que é possível ser feliz, cada um da sua maneira, e resgatando esse amor, porque ele existe, ele é real. Então, sim, o meu olhinho ainda brilha, eu ainda gosto muito, eu ainda sou apaixonada, mesmo quando vem noiva chata pra caramba. Tem, né? Tem, mas a maioria não é. Uhum. Então, tem 1 ou 2 no ano que acaba sendo
que aí às vezes eu falo, putz, será que é isso mesmo? Mas depois vem aquelas outras centenas que falam, não, é isso mesmo. A gente tem aqui, o Samuel Tavares mandou a melhor de todas ever, Ah, bonitinho. né? A sua irmã aqui. O Dário, né? Qual é o detalhe invisível que você gosta de colocar nos seus eventos que quase ninguém vê? Nossa, que bonitinho! Nossa, que difícil de responder, não sei. Eu acho que o detalhe invisível é o não tratar no automático. Porque quando a gente faz treinamento de equipe, e eu tenho uma equipe sólida há 10 anos, e a mesma equipe, eu falo isso todas as vezes. Não é porque você sabe fazer que você sabe fazer. E a gente precisa sair do automático o tempo inteiro, porque cada casamento é único e cada casamento é importante para aquela pessoa e para aquela família que está ali. A Rafinha aqui mandou um te admiro. Ai, Rafinha. Perguntou aqui em que momento da sua vida despertou interesse pela área de eventos. A gente falou sobre isso logo no começo, né? Tem uma pergunta de alguém aqui. Qual é o homem mais bonito, na sua opinião? Só para não que seja do meu interesse saber. É você, meu amor. Sou eu, meu amor. Você jura? Você é o homem mais lindo da minha vida. Qual foi a coisa mais preciosa que seu marido já proporcionou para você? Nossa! Do quê? Financeiro? Não, sei lá. Se você tivesse que resumir em uma coisa assim, qual é a coisa mais preciosa que o seu marido já proporcionou para você? Eu acho que é. Tem alguém tossindo aqui. Eu acho que o mais precioso que nós temos é a Alice, né? Eu acho que o mais precioso, eu vou mais ainda. Eu acho que o mais precioso que nós temos é a nossa família. Porque a nossa família é uma construção de muitos anos, de fracassos, de derrotas, mas a nossa família se sustentou e se manteve. Então, eu acho que a nossa família é muito fracasso. Muito, 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 muito. Os tombos pesados, não. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Vem aqui dar um oi, filha. Ela veio assistir a mamãe dela de novo. Ela estava aqui outro dia que o pastor Walter veio. Hoje ela está aqui puxando o saco da mãe dela. Dá um oizinho ali de novo. Olha, cara do pai, né? Você acha que você é mais parecida com seu pai ou com sua mãe? A mamãe. Vai pra lá, então. Tomar banho. E por que você acha que o nosso casamento ainda está em pé? O que fortalece o nosso casamento? Ai, porque eu acho que todas as coisas cooperam para o bem. Eu acho que a gente se ama. De verdade, eu acho que o amor pode, sim, superar muita coisa. Eu acho que a cumplicidade, o perdão e a história que a gente tem. A gente tem uma história muito longa, de 25 anos. E são 25 anos em que a gente aprendeu muito. A gente teve as nossas intensidades do começo, aí a gente foi amadurecendo, daí a gente foi meio que perdendo interesse, daí a gente resgatou o interesse, daí a gente perdeu o interesse de novo, e aí a gente resgatou de novo, aí veio pandemia, e aí aconteceram tantas e tantas e tantas coisas. Aí veio a maternidade, que foi um grande desafio na minha vida. Acho que o maior desafio da minha vida foi a maternidade. E aí veio a pandemia, e aí vieram muitas coisas. E a gente enfrentou elas, né? Eu acho que a gente se aceitando fez a gente ficar junto. E nesses 25 anos, o que mais marcou no seu coração nesse casamento que nós temos? Qual foi o momento mais marcante? O da filha você já falou, não pode falar esse. Ai, se for um momento mais marcante, foi o meu casamento. Esse é o momento mais marcante. Mas se a gente tiver a oportunidade de citar momentos marcantes, a nossa viagem internacional foi um momento marcante. A nossa volta foi um momento marcante.
E as nossas conquistas juntas são marcantes. A gente se aceitar, eu acho que é marcante. A gente... Tem mais algum? Tem alguma coisa para Não, você? tem os momentos meus também, né? Fale deles, por favor, Eduardo. eu posso Bate-papo falar. com a Érica. Posso falar também. A gente se separou um tempo em 2023, né? E no Réveillon de 2024 a gente voltou. E a gente ficou poucos meses separados, na verdade, né? E foi um momento, assim, muito turbulento. Mas foi um momento muito importante. Porque tem algumas coisas na vida que você não aprende de ouvir. Tem algumas coisas que você só aprende quando você vive. Infelizmente, né? É. Quando você vive. E aí você entende algumas coisas que você faz por carência, algumas coisas que você faz por falta de maturidade. Mas a gente voltou de uma maneira muito sólida, né? E se você parar para pensar assim, se eu parando para pensar, obrigado, Rafinha. Eu acho que foi bom, porque antes da gente se separar não estava legal. Então, até da desgraça, eu tiro uma flor. Porque foi aquilo que trouxe a gente para aquilo que a gente é hoje. Eu acho que se não tivesse acontecido aquilo, a gente ainda estaria daquele mesmo jeito. Você não acha? Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem. Sempre. Eu sempre vou dizer isso. E essa foi a frase, esse foi o versículo, ou a frase, né? Chame de como você quiser, que me fez ficar de pé. Que me fez levantar todas as manhãs. No meu pior momento, no momento em que eu estava no pior cenário da minha vida, eu lembrava de que todas as coisas cooperam para o bem. E se eu passaria de novo? Não, não passaria. Porque foi uma dor que eu não recomendo para ninguém. É um luto. Ninguém gosta de passar pelo luto, né? Então, ninguém quer passar o luto. Então, não recomendo, não passaria. Não. Eu gostaria de ter aprendido de outra maneira. Mas a gente aprendeu, é verdade. Sabe qual foi o momento mais marcante do nosso casamento? Pra mim? Você não imagina? Tenta adivinhar. Não sei. Não. Só que eu não sei também se eu consigo contar. Tá. Se eu não conseguir contar, você Eu conta. conto. Não vou conseguir contar. Mas fala o assunto que eu falo. Não, eu vou tentar, eu vou Tá. conseguir. Igual o William Bonner, eu vou conseguir. Isso. Eu vou concluir, por Força, amor, força. Quer dar a mão? favor. Não. Tá. A gente tinha uma cantina, como a gente falou no começo do programa. E a cantina no começo foi muito bem. Tanto que a gente abriu uma filial. A gente chegou a ter 2 cantinas. Qual era o nome da cantina? Nossa Senhora da Aparecida. A cantina chamava... A gente era crente na época, né? Quer dizer, ela continua sendo. E nossa, mas eu era muito crente. Vocês não têm noção como eu era crente. Eu andava na rua dando aleluia. Eu colocava a mão na cabeça das pessoas. Era terrível, orava em línguas, né? E aí fui dar o nome pra cantina, dei Holy Fast Food. Agora traduz o que significa. Holy é sagrado, né? Holy Fast Food. Então até a minha cantina era sagrada. Nossa, eu era muito crente. E aí no começo foi muito bem. A gente abriu uma filial, então a gente tinha uma... anunciava na rádio. Na rádio, a gente sorteava saco de bombom pros irmãos da igreja. Ô, saco de 1 quilo de sonho de valsa. Quem quer ganhar um saco de 1 quilo de sonho de valsa? Escreve aqui que o Eduardo vai dar Não, vou dar nada, pra não. escrever. Não, mas era um prêmio bom. Claro que era, ô. Tinha uma Isso igreja. é caro hoje. Não é? Tinha uma igreja que tinha uma rádio pirata. A igreja tinha uma rádio pirata. A rádio não era pirata. Só que a rádio comunitária só podia em 5 quilômetros, né? Eu tava na casa da minha mãe, lá em Araras, eu ouvia a rádio. Mas e a gente anunciava, tal, enfim. Era tava indo muito bem. A gente abriu no comecinho do ano. No meio do ano a gente abriu essa filial.
Aí chegou novembro, a segunda cantina foi dentro de uma escola de inglês. Aí chegou novembro, o pessoal parou de ir na academia, as aulas na escola de inglês encerraram. A gente ficou novembro, dezembro, janeiro sem renda nenhuma. Aí em fevereiro a gente fez um empréstimo para abastecer as cantinas. E aí a gente foi roubado, levaram tudo. E quando os ladrões entraram, né, na cantina, eles começaram a carregar assim, abriram Levaram micro-ondas, Micro-ondas. não levaram só comida, né? É. Levaram os nossos Mas pertences o mesmo. cara, ele abriu o freezer de sorvete e levou os sorvetes. Imagine aquele freezer de sorvete, sabe, da Nestlé, né, lotado de tudo que você imaginar, até a boca. A gente tinha acabado de abastecer a cantina. Na época era quase 20 mil reais só de Era produto. como se fosse isso. E 2001, 20 mil reais, faz a conversão para você ver nos dias de hoje quanto é isso. Deve ser alguma coisa mais próxima aí de 100 mil reais em dinheiro atual. E os caras levaram tudo. Menos. Aí a Érica me ligou, Du, você precisa vir para cá roubar a cantina e tal. Porque eu tava sozinha. Eu cheguei É. sozinha e eu vi a cantina sozinha. Eu fui a primeira que viu a cantina destruída. Aí eu cheguei. E quando eu cheguei, a cantina tava tudo arrumadinho. As coisas estavam no lugar, tudo fechadinho, tal. E os caras deixaram cair um bombom de Twix. E a gente tinha um expositor grandão, né? Bem grande, assim. É um balcão Um mesmo. balcão, né? Que ficavam ali todos os chocolates e tal. Ela pegou esse um bombom e colocou ali. Coloquei pra vender, uai. Colocou pra vender. Vamos vender era o que esse caralho de sobrou. bombom. E ali, não, mas aquilo foi simbólico. Porque você me abraçou e você falou, a gente vai conseguir, a gente não vai desistir. E tudo que a gente tinha era um bombom de Twix. É isso. Aquele foi o momento mais marcante pra mim. Porque aquilo... Eu vou conseguir, eu vou concluir. Aquilo se repetiu inúmeras vezes na nossa vida. Aquele bombom de Twix é um símbolo, né? Ele representou aquilo, mas aquilo se repetiu várias vezes. Quando eu me perdi e você me aceitou de volta. Quando a gente perdeu tudo em 2010 e a gente teve que mandar o nosso filho morar com a minha mãe porque a gente não tinha como bancar. A gente ia passar fome sozinho, mas ele não. Quando veio a pandemia, a gente perdeu tudo de novo. E em todas essas vezes eu me lembrei daquele bombonzinho de Twix. E aquele foi o momento mais marcante. Não só porque aconteceu naquele momento, mas porque ele continua acontecendo todos os dias, até hoje. E no fundo, Érica, eu só te chamei aqui eu só te chamei... Puta clima de velório. Eu só te chamei aqui que eu queria dizer isso pra você. Na frente de todo mundo. O quanto eu te amo. E o quanto você é responsável por aquilo que eu sou hoje. Eu te amo. Eu te amo. Acabou? Obrigado, viu, meu amor? Eu que agradeço. Ai, ó. Não. Peraí que eu tenho que encerrar. Ai. Então tá bom.
Então é isso. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa para encerrar o programa? Obrigado, então tudo de bom, até mais. Seja bem-vindo ao Bate-Papo com Edu. Muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista diferenciada. Puta clima de velório aqui no estúdio. Mas agradeço de coração aí. Todo mundo que ficou com a gente aí. Sei lá quantas horas de entrevista vai dar isso aqui. Mas esse, com certeza, é um dos momentos mais importantes da minha vida e desse programa. Então, obrigado por ficar com a gente até o final. Não perca, toda quinta-feira, 8 horas da noite, Bate-Papo com o Edu, aqui no YouTube. Um beijo no seu coração e até semana que vem!